Oi, como que você tá hoje? Espero que muito bem. Num dos últimos vídeos do canal, eu comentei que eu vou começar a estudar psicologia finalmente. E fiquei muito feliz quando alguns de vocês falaram pra eu dividir o dia a dia quando eu estiver na faculdade, que vocês querem saber mais e tal. Então, eu estou lendo este livro aqui. A Psicologia do Sonho, de Freud. Só que toda vez que eu pego ele pra ler, eu fico caindo de sono. Eu tomei um banho quente agora, que aqui está muito frio, e pensei em ler esse livro pra você ficar caindo de sono também. Que tal? Pode ser? Vamos lá então. Esse vídeo vai ser bem simples, eu não tô maquiada, tem uns barulhos lá fora, mas se você, como eu, gosta de ASMR com alguns barulhinhos de fundo, fica aqui. E também temos uma estagiária que já está dormindo aqui do lado. Bom, qual é a história desse livro? Esse livro, chamado A Psicologia do Sonho, é um pontapé sobre a visão da psicanálise em relação aos nossos sonhos. Sonhos mesmo que a gente tem quando dorme. Só que o negócio é que Freud era de Viena, austríaco. Então, os livros originais dele são escritos em alemão. Tem outro livro dele que eu vou pegar, que tá aqui. Esse aqui, que delícia, a textura da capa, que foi traduzido diretamente do alemão para o português. Então, eu amei esse livro, eu achei super fácil de entender. Recomendo para todo mundo que se interessar um pouquinho sobre psicologia e sociedade. É bem legal, ele tem só 91 páginas. E as páginas são bem fininhas. Tipo página de Bíblia, sabe? Faz um barulhinho aqui, ó. Recomendo muito. Posso ler um trecho também, se você quiser. Esse aqui eu não sabia, mas foi traduzido do alemão pro inglês e do inglês pro português. Então ficou assim, uma porcaria. Ficou tenebroso. Tem muita densidade nas ideias sobre interpretação de sonhos desse livro. E elas ficam 1000 vezes mais densas passando por 2 traduções. Então tem frases que eu leio umas 3, 4, 5 vezes e aí fico, acho que é isso. Sendo que aqui eu lia uma vez e ficava, nossa, faz todo sentido. Enfim, chega de papo. Vamos começar a ler da página que eu parei ontem, porque já que a tradução foi péssima e não tem nem pé nem cabeça, é só pra você ouvir e pegar no sono mesmo. Onde que eu parei? Tá bom. Essa inibição e o consequente desvio para longe da excitação tornam-se a tarefa de um segundo sistema que domina a motilidade voluntária, a saber, por meio de cuja atividade o dispêndio de motilidade se dedica agora aos propósitos outrora evocados. Porém, toda essa complexa atividade mental, que se desenrola desde a imagem da memória até a definição da identidade da percepção procedente do mundo externo, representa apenas um desvio imposto à realização do desejo pela experiência. De fato, pensar não é nada mais que um equivalente do desejo alucinatório. E se o sonho pode ser chamado de realização de desejo, isso se torna evidente, pois nada além de um desejo pode impelir nosso aparato psíquico a agir. O sonho que, ao realizar o desejo, toma um caminho regressivo curto, nos preserva, desse modo,
apenas um exemplo da forma primária do aparato psíquico abandonado como inconveniente. O que antes dominava no estado de vigília, quando a vida psíquica ainda era jovem e despreparada, parece ter sido banido no sono. Assim como vemos nos quartos de brinquedos o arco e a flecha, armas primitivas descartadas pela humanidade evoluída. O sonho é um fragmento da vida psíquica infantil abandonada. Nas psicoses, esses modos de operação do aparato psíquico, em geral suprimidos quando a pessoa está acordada, se reafirmam e então traem sua incapacidade de satisfazer as nossas demandas no mundo externo. É evidente que os sentimentos de desejo inconscientes buscam se reafirmar também durante o dia. E os fatos da transferência e das psicoses nos ensinam que tentam penetrar na consciência e dominar a motilidade por meio do acesso que leva ao sistema pré-consciente. Portanto, é o sensor presente entre o inconsciente e o pré-consciente, cuja existência somos forçados a supor pelos sonhos, que devemos reconhecer e honrar como guardião da saúde psíquica. Todavia, não é por descuido que esse guardião diminui a vigilância durante a noite e permite que as emoções suprimidas do inconsciente se expressem, o que possibilita a regressão alucinatória. Penso que não. Pois, quando o guardião crítico vai descansar, e temos provas de que seu sono não é profundo, ele se incumbe de fechar o acesso à motilidade. Sejam quais forem os sentimentos do inconsciente inibido que possam invadir a cena, não carecem de interferência, já que permanecem inócuos porque são capazes de pôr em movimento o aparato motor, o único que pode exercer influência modificadora no mundo externo. O sono garante a segurança da fortaleza sob guarda. As condições são menos nocivas quando acontece um deslocamento de forças, não por intermédio da diminuição noturna das operações do sensor crítico, mas em razão do seu enfraquecimento patológico. O guardião, então, é subjugado e as excitações inconscientes dominam o pré-consciente. Desse modo, elas dominam nossa fala e nossos atos, ou impõem a regressão alucinatória, e assim governam um aparato não construído para elas graças à atração exercida pelas percepções sobre a distribuição da nossa energia psíquica. Chamamos essa condição de psicose. Que condição? Eu não entendi nada. Estamos agora na melhor posição para completar nossa construção psicológica, interrompida pela introdução dos dois sistemas, o inconsciente e o pré-consciente. No entanto, ainda temos amplos motivos para nos dedicar mais um pouco a considerar o desejo como a única força geradora do sonho. Explicamos que a razão pela qual o sonho, em todos os casos, é a realização de um desejo, é o fato dele ser um produto do inconsciente que não tem outras forças à disposição além do sentimento desejo. Se por um momento mais nos valermos do direito de extrair da interpretação dos sonhos especulações psicológicas tão rebuscadas, temos a obrigação de demonstrar que já estamos estabelecendo, possivelmente, uma relação do sonho com outras estruturas psíquicas. Se há um sistema do inconsciente ou algo suficientemente análogo a ele para os propósitos da nossa discussão, o sonho não pode ser sua única manifestação. Todo sonho pode ser a realização de desejos, mas deve haver outras formas anormais de realização de desejos além dos sonhos. Aliás, a teoria de todos os sintomas psiconeuróticos culmina com a proposta de que também eles devem ser entendidos como realizações de desejos do inconsciente. Isso eu entendi.
Nossa explicação torna o sonho apenas o primeiro membro de um grupo de grande importância para o psiquiatra. Entendê-lo significa a solução da parte puramente psicológica do problema psiquiátrico. Eu falei? Psiquiátrico. No entanto, outros membros do grupo de realização de desejos, os sintomas histéricos, por exemplo, evidenciam uma qualidade essencial que até aqui não consegui encontrar nos sonhos. Com isso, baseando-nos nas investigações frequentemente mencionadas nesse tratado, sei que a formação de um sintoma histérico necessita da combinação de ambas as vertentes da nossa vida psíquica. O sintoma não é tão somente a expressão de um desejo inconsciente realizado, mas deve ser acompanhado de outro desejo do pré-consciente, satisfeito pelo mesmo sintoma. Com isso, o sintoma é, no mínimo, duplamente determinado, cada vez por um dos sistemas conflitantes. Tal qual nos sonhos, não há limite para outras sobredeterminações. A meu ver, a determinação que não deriva do inconsciente é invariavelmente uma linha de pensamento numa reação contrária ao desejo inconsciente. Por exemplo, a autopunição. Tá. A determinação que não deriva do inconsciente é invariavelmente uma linha de pensamento. Portanto, posso dizer de forma geral que um sintoma histérico tem origem apenas quando duas realizações de desejo contrastantes, cuja fonte são sistemas psíquicos diferentes, conseguem se combinar numa única expressão. Compare com minha mais recente formulação sobre a origem dos sintomas histéricos num tratado publicado no Zeitschrift für Sexualwissenschaft por Hirschfeld em 1908. Lancei um alemão aqui. Exemplos sobre esse ponto seriam de pouco valor, já que apenas uma completa explicação das complicações em questão seria convincente. Eu entendi, 7% dessa página. Assim, contento-me, graças a Deus, com minha mera afirmação e cito um exemplo, não para convencer, mas para explicar. O vômito histérico de uma paciente mostrou ser, por um lado, a realização de uma fantasia inconsciente de seus tempos de puberdade, segundo a qual ela poderia ficar grávida com frequência e ter inúmeros filhos. Subsequentemente, essa fantasia se uniu ao desejo de que ela poderia tê-los de tantos homens quanto possível. Contra esse desejo imoderado surgiu um poderoso impulso defensivo, mas, como vomitar poderia comprometer a beleza e o corpo da paciente a ponto de ela não se ver mais tão desejável sob a ótica masculina, o sintoma era compatível com a tendência punitiva de seus pensamentos. Assim, sendo admissível por ambos os lados, teve permissão para se tornar realidade. Essa parte eu entendi. Essa paciente fantasiava sobre ter filhos. Ela queria ter filhos quando ela era jovem. E estando na puberdade, ela percebeu que ela poderia engravidar quantas vezes quisesse. E isso seria, talvez, nos anos 1900, visto de forma positiva ainda. Se ele tá falando 1908, começo dos anos 900, talvez. Só que aí ela também estocou que ela poderia ter filhos de quantos homens ela quisesse. E isso foi um bafafá. Tipo, meu Deus do céu, como que isso é permitido a mim? Como que eu vou saber selecionar o melhor homem ou os melhores homens para serem pais dos meus filhos? E aí surge esse sintoma que satisfaz o desejo dela de não precisar lidar com o outro desejo. O outro desejo que é engravidar adoidado de tudo quanto é homem. Mas não posso desejar isso. Então eu posso desejar não desejar. Se eu vomitar,
histericamente, compulsivamente, como ele diz aqui, eu vou ficar feia, vou ficar fedida, vou ser problemática, então nenhum homem vai me querer. Se eu desenvolvo um sintoma que vai fazer nenhum homem me querer, eu não vou ter que confrontar o meu desejo de querer todos os homens. Olha só. Esse é o mesmo tipo de consentimento para a realização de desejo que a rainha dos Partas escolheu para o triunviro crasso. Já foi tudo. Não tô mais entendendo nada. Acreditando que ele empreendera sua campanha movido pela cobiça por ouro, ela fez com que ouro derretido fosse despejado na garganta do cadáver. Agora tens aquilo pelo que tanto ansiaste. Até o momento, sabemos apenas que o sonho expressa a realização de um desejo do inconsciente e, aparentemente, o pré-consciente dominante o permite só depois de ter sido submetido a alguma distorção. Então não adianta nós termos um desejo no inconsciente se o nosso pré-consciente, que funciona como uma peneirinha, como um filtro, não permite que ele passe. Ele sempre vai dar uma distorcida para que a gente dê conta de ver esse desejo que está lá no inconsciente. De fato, não estamos em condição de demonstrar com regularidade uma linha de pensamento antagônica ao desejo onírico realizado no sonho como sua contraparte. Apenas de vez em quando encontramos nos sonhos traços de formação reativa. Por exemplo, a ternura pelo amigo no sonho do tio. É um exemplo que a gente já deu. Mas a contribuição do pré-consciente pode ser encontrada em outro lugar. Embora o sistema dominante tenha retirado o desejo de dormir, o sonho pode dar expressão em múltiplas distorções a um desejo do inconsciente, realizando esse desejo por meio da produção das mudanças necessárias de energia no aparato psíquico, com o que pode, finalmente, retê-lo por toda a duração do sono. Por enquanto, é isso, crianças. Espero que vocês estejam dormindo agora. Boa noite. Tchau.